4 de junho de 1940. 338.000 soldados aliados haviam acabado de ser retirados das praias de Dunkerque, deixando para trás todos os tanques, todas as peças de artilharia, todos os veículos que haviam levado à França. A força expedicionária britânica escapara por pouco, mas abandonara um exército inteiro em equipamento no solo francês. Em Paris, as pessoas liam os jornais e entendiam o que isso significava. Os britânicos estavam voltando para casa, e a França estava sozinha. Angus Humbert, de 22. Enos, historiadora de arte no Museu de l'Homme em Paris, caminhava por ruas que pareciam vazias. O governo já falava em se mover para o sul, longe do avanço alemão. Seus colegas sussurravam sobre o que viria a seguir. Alguns diziam que a Grã-Bretanha negociaria agora que Churchill veria a razão que a guerra terminaria. A França havia lutado, havia sangrado, e agora tudo havia acabado. Mas nos cafés, nos apartamentos, nos museus e nas universidades, algumas pessoas não sussurravam sobre rendição. Faziam uma pergunta diferente: o que acontece se a Grã-Bretanha não parar? O avanço alemão veio como uma foice através do trigo. Em 6 semanas, o exército francês, que havia resistido aos alemães por 4 anos na última guerra, colapsou. Não porque os soldados franceses se recusassem a lutar 90.000, morreram tentando, mas porque os panzers alemães avançavam rápido demais. A Luftwaffe controlava os céus e a estrutura de comando francesa construída para a guerra estática de 1914 não conseguiu se adaptar a esse novo tipo de guerra. Em meados de junho, os tanques alemães estavam a 80 quilômetros de Paris. Pelas estradas rumo ao sul, 6 milhões de civis franceses fugiam. Caminhavam. Empurravam carrinhos. Carregavam crianças em malas e tudo o que conseguiam segurar. Aviões alemães metralhavam as colunas de refugiados. Pessoas morriam em valas nas margens das estradas nos campos. O governo fugiu para Bordeaux. O exército estava destruído. E em Paris, Agnès Humbert viu as motocicletas alemãs descerem os Champs-Élysées em 14 de junho. Escreveu em seu diário naquela noite com a mão trêmula. Não de medo, embora o medo estivesse ali, mas de raiva da sensação de que algo fundamental havia se quebrado, que o mundo que ela conhecia havia terminado e ela não sabia o que viria depois. 2 dias depois, em 16 de junho, Paul Reynaud renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Queria continuar lutando, transferir o governo para o norte da África e prosseguir a guerra a partir das colônias, mas seu gabinete não o apoiou. O marechal Philippe Pétain, de 88 anos, herói de Verdun, assumiu o cargo e a primeira coisa que fez foi pedir um armistício à Alemanha. Em Londres, um general de brigada francês de 49 anos, chamado Charles de Gaulle, ouviu a notícia. Havia sido nomeado subsecretário de Estado da Guerra poucos dias antes. E estava em Londres negociando com Churchill sobre a continuidade da cooperação. Agora seu governo se rendia. Ele tinha uma escolha a fazer. Churchill já havia deixado clara a sua em 4 de junho falando ao parlamento após Dunkerque. Sua voz tinha aquela qualidade particular, um trovão ritmado que fazia as palavras soarem como armas. Lutaremos nas praias, disse ele. Lutaremos nos campos de pouso. Lutaremos nos campos e nas ruas. Lutaremos nas colinas. Nunca nos renderemos. Na França, as pessoas que ouviram falar desse discurso, que leram sobre ele nos jornais, reagiram de formas diferentes. Alguns acharam que Churchill era louco. A Grã-Bretanha era uma ilha. Não tinha mais exército. Na verdade, os equipamentos estavam no fundo do mar ou abandonados na França. Como poderia a Grã-Bretanha lutar sozinha? Mas outros ouviram algo diferente nessas palavras. Agnès Humbert ouviu, assim como um professor de literatura chamado Jean Cassou. Assim como um diretor de museu chamado Boris Vey. Eles ouviram a resistência. Ouviram o som de alguém que se recusava a aceitar que a guerra havia terminado. Em 17 de junho, Pétain dirigiu-se à nação francesa pelo rádio. Sua voz era velha, cansada, paternal. É com o coração pesado, disse ele, que hoje vos anuncio que devemos cessar o combate. Chamou isso de necessário. E Moudon Roso disse que fazia um dom de sua pessoa à França em sua hora de necessidade. Agnès ouviu aquela transmissão em seu apartamento.
Sentiu algo frio se instalar em seu peito. Aquilo não era um armistício, era a rendição. Era o fim da França como ela a conhecia. E Pétain falava como se fosse nobre, como se desistir fosse de alguma forma um sacrifício. Ela pensou na Grã-Bretanha no discurso de Churchill, no fato de que do outro lado do canal alguém ainda dizia não. No dia seguinte, 18 de junho, Charles de Gaulle estava em um estúdio da BBC em Londres. Fizera sua escolha. Recusara-se a retornar à França, a aceitar o armistício. Agora falaria a seus compatriotas no exílio, pelo rádio, dizendo-lhes que a França não havia perdido. Sua voz era rígida, formal, a voz de um oficial de carreira pouco acostumado a transmissões. Mas as palavras eram claras. A chama da resistência francesa não deve e não morrerá, disse ele. Aconteça o que acontecer, a chama da resistência francesa não se apagará. Quase ninguém na França ouviu aquela transmissão. A BBC ainda não era amplamente escutada. A interferência alemã já começava. De Gaulle era um general jovem quase desconhecido fora dos círculos militares. Seu discurso deveria ter desaparecido no chiado do rádio, deveria ter sido esquecido. Mas não foi porque nos dias e semanas seguintes a notícia se espalhou. Alguém ouviu e contou ao outro. Alguém escreveu. Alguém imprimiu em um panfleto clandestino. E pessoas na França, pessoas que sentiam aquela mesma raiva fria que Agnès sentira, começaram a perceber que não estavam sozinhas. Em Paris, no Museu Delon, Agnès e seus colegas começaram a se reunir em segredo. Eles não eram soldados, eram intelectuais acadêmicos funcionários de museu. Mas começaram a produzir um jornal clandestino. Chamaram-no de Résistance. Escreveram artigos, afirmando que a França não estava derrotada, que a guerra continuaria. Que a recusa da Grã-Bretanha em se render significava que ainda havia esperança. Olhavam para Londres não apenas para de Gaulle, mas para o simples fato de que a Grã-Bretanha ainda lutava, que Churchill havia dito, não que em algum lugar alguém ainda resistia. Boris Vey, o etnógrafo do museu, um estudioso nascido na Rússia que se tornara francês por escolha, expressou isso de forma simples em uma das primeiras reuniões. Se os britânicos podem lutar sozinhos, disse ele, então não estamos sozinhos em recusar aceitar isto. Suas mãos se moviam enquanto falava como sempre faziam quando elaborava uma ideia. Pétain diz, a guerra acabou. Churchill diz, ela continua. Nós escolhemos Churchill? Não era tão simples. Claro, nada na França. Ocupada era simples. O armistício foi assinado em 22 de junho, no mesmo vagão de trem onde a Alemanha havia se rendido em 1918. Hitler fez questão desse detalhe para garantir que a humilhação fosse completa. O armistício dividiu a França em duas, o norte, incluindo Paris sob ocupação direta alemã. O sul, sob o governo de Pétain em Vichy, tecnicamente não ocupado, mas colaborando com a Alemanha. Para a maioria dos franceses, o verão de 1940 foi sobre sobrevivência e encontrar comida. Evitar a atenção alemã, tentar entender como seria a vida dali em diante. A resistência ainda não era um movimento de massa. Eram indivíduos, pequenos grupos. Pessoas que não conseguiam aceitar o que havia acontecido. E para muitos deles, a decisão britânica de continuar lutando foi a diferença entre o desespero e a esperança. Jean Cassou, o professor de literatura, escreveu em seu diário sobre ouvir a BBC sobre o modo como a voz de Churchill cortava o chiado da estática. Ele escreveu, Cassou, como se a derrota fosse impossível, como se a própria ideia de rendição fosse incompreensível. E ao ouvi-lo, lembro que realmente é incompreensível, que esquecemos algo essencial sobre nós mesmos e ele está nos lembrando disso. A BBC tornou-se um fio de vida. Pessoas se reuniam em segredo para ouvir arriscando prisão se fossem pegas. Os alemães haviam ordenado que todos os rádios fossem entregues, mas muitos os esconderam. E noite após noite sintonizavam Londres, o serviço francês da BBC, para ouvir que a guerra ainda não havia acabado. As transmissões não eram apenas notícias militares. Eram guerra psicológica, mas não de modo cínico. Eram lembretes de que resistir era possível, de que a França não havia deixado de existir só porque Pétain se rendera.
de que do outro lado do canal alguém ainda acreditava. Na Zona Sul, na parte supostamente livre da França, sob controle de Vichy, as pessoas viam o governo de Pétain colaborar com os alemães e sentiam náusea. O regime de Vichy promovia o que chamava de Revolução Nacional, valores tradicionais, obediência, colaboração. Colocava cartazes com o rosto paternal de Pétain, slogans sobre trabalho, família, pátria. Mas em Lyon, em Marsella, em Toulouse, as pessoas começaram a se organizar pequenos grupos no início. Uma célula comunista aqui, uma rede católica de resistência ali. Ativistas socialistas, ex-oficiais militares, que se recusavam a aceitar a derrota. Tinham diferentes ideologias, diferentes origens, mas compartilhavam uma coisa. Acreditavam que a guerra não havia terminado. E todos olhavam para a Grã-Bretanha. Lucy, ora uma jovem professora em Lyon, ouvia a BBC com o marido Raymond. Eles ouviam os discursos de Churchill, os apelos de De Gaulle, as notícias do início da Batalha da Grã-Bretanha em julho. Aviões alemães atacando a Grã-Bretanha tentando forçar a rendição e a Grã-Bretanha resistindo. Cada noite em que eles não se rendem, disse Lucy a Raymond, é uma noite que prova que Pétain estava errado. Ela tinha 28 anos. Ensinava história a adolescentes que ouviam na escola que a derrota da França era inevitável, que colaborar era sabedoria. E toda noite a BBC contava uma história diferente. A Batalha da Grã-Bretanha tornou-se um símbolo. Em setembro de 1940, quando bombardeiros alemães enchiam os céus de Londres, quando a Luftwaffe tentava quebrar a vontade britânica por meio do terror, os resistentes franceses ouviam os relatos. Ouvia-se falar da RAF reagindo de civis britânicos, suportando o blitz do governo de Churchill, recusando qualquer insinuação de negociação. Agnès Humbiar escreveu sobre isso em seu diário. Londres arde, escreveu ela, e não se rende. Paris se rendeu sem arder. O que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre eles não era uma admiração sem complexidade. Alguns resistentes sentiam vergonha porque a Grã-Bretanha lutava enquanto a França havia desistido. Alguns sentiam raiva dos britânicos por evacuarem em Dunkerque, por não terem feito mais para ajudar a França. Alguns se sentiam abandonados. Mas, sob tudo isso, havia outra coisa: o reconhecimento de que a recusa britânica dava sentido à própria resistência deles. Se a Grã-Bretanha tivesse negociado após Dunkerque, se Churchill tivesse aceitado as ofertas de paz de Hitler, então os resistentes na França estariam lutando por nada. Não haveria mais uma potência aliada, nenhuma esperança de libertação, nenhum propósito para sua luta. Estariam realmente sozinhos. Mas a Grã-Bretanha continuou lutando, e isso significava que resistir não era inútil. Significava que ainda havia uma guerra a vencer. No final de 1940, a rede do Museu Delon estava em plena operação. Produziam seu jornal, ajudavam soldados aliados a escapar, recolhiam informações. A Gestapo os caçava. Eles sabiam dos riscos. Vários membros já estavam nervosos, falando em parar, dizendo que o perigo era grande demais. Boris Wey foi contra. Os britânicos não pararam quando era perigoso, disse ele. Eles não pararam quando era racional parar. Nós também não vamos parar. Em dezembro de 40, a Gestapo prendeu os primeiros membros da rede. Em fevereiro de 1941, prenderam Agnès Humbiar, Boris Wey e a maioria dos outros. Haviam sido traídos por alguém de dentro do grupo, alguém que falou demais. Agnès passou os 4 anos seguintes em prisões e campos de trabalho alemães. Boris Wey foi executado por um pelotão de fuzilamento em fevereiro de 1942. A rede do Museu Delon foi destruída, mas o jornal Resistance havia dado nome ao movimento, e o exemplo deles inspirou muitos outros. Em 1941, novas redes de resistência começaram a surgir por toda a França. Algumas eram comunistas organizadas pelo PCF depois que a Alemanha invadiu a União Soviética. Outras eram gaullistas leais a De Gaulle em Londres. Outras eram independentes apenas franceses, que se recusavam a aceitar a ocupação. Todas, de formas diferentes, seguiam o exemplo britânico. O exemplo de dizer não quando todos diziam que a rendição era inevitável.
Jean Moulin, que se tornaria o grande unificador da resistência francesa, fugiu para Londres em setembro de 1941. Reuniu-se com de Gaulle, com a inteligência britânica e com o escritório de operações especiais. Falou-lhe sobre as redes de resistência na França, sobre a necessidade de coordenação de suprimentos de apoio. E disse algo mais, que a recusa da Grã-Bretanha em se render havia sido o alicerce psicológico da resistência francesa. Que sem esse exemplo, sem essa prova de que a desobediência era possível, a resistência talvez nunca tivesse se formado. O governo de Churchill, através do SUE, começou a lançar suprimentos sobre a França, armas, explosivos, rádios, dinheiro. Agentes britânicos e franceses livres saltavam de paraquedas para ajudar a organizar as redes. A resistência cresceu de pequenos grupos dispersos a um verdadeiro exército subterrâneo. Mas tudo começou com pessoas como Agnès Humbert, Boris Weil e Jean Cassot, que ouviram Churchill dizer: "Nunca nos renderemos", e pensaram: então nós também não. A relação não era simples. O relacionamento de Gaulle com Churchill era notoriamente difícil. De Gaulle era orgulhoso e inflexível, insistia na soberania e dignidade francesas. Churchill o achava exasperante, dizendo uma vez que a cruz mais pesada que tenho de carregar é a cruz de Lorena, o símbolo de Gaulle. Britânicos e franceses livres discutiam constantemente sobre estratégia política e o papel da França na guerra. Mas, para os resistentes dentro da França, essas complicações políticas importavam menos do que o fato fundamental: a Grã-Bretanha continuava lutando. Londres era o farol. A BBC era a voz que cortava a propaganda e lembrava a todos que resistir ainda era possível. Em 1042, a resistência já realizava operações de sabotagem e coleta de informações e ajudava aviadores aliados a escapar. Em 1043, preparava-se para a libertação, coordenando-se com o comando aliado. Em 1944, quando os aliados desembarcaram na Normandia, a resistência se levantou em toda a França, cortando ferrovias, emboscando unidades alemãs, libertando cidades antes da chegada das tropas aliadas. Lucie, ora que ouvira a BBC em Lyon, tornou-se uma importante organizadora da resistência. Participou de operações, ajudou prisioneiros a fugir, sobreviveu à guerra. Após a libertação, escreveu sobre aqueles primeiros dias, sobre ouvir os discursos de Churchill e sentir que resistir era possível. Precisávamos que alguém nos mostrasse que a derrota podia ser recusada, escreveu. Pétain nos disse para aceitar. Churchill disse à Grã-Bretanha para lutar. E escolhemos acreditar em Churchill. Agnès Humbert sobreviveu aos campos por pouco. Foi libertada pelas forças soviéticas em abril de 1945, pesando apenas 35 quilos, com a saúde destruída. Voltou à França e escreveu suas memórias Resistance sobre aqueles primeiros dias no Museu de l'Homme. Escreveu sobre o momento em que ouviu o discurso de Churchill, "Lutaremos nas praias", e sobre o que sentiu ao saber que em algum lugar alguém se recusava a aceitar o mundo que Pétain oferecia. E como essa recusa lhe deu coragem para recusar também. Disseram-nos que a guerra havia acabado, escreveu ela. A Grã-Bretanha disse que não. Acreditamos na Grã-Bretanha e estávamos certos. A resistência francesa não foi criada pela recusa britânica em se render. Foi criada por franceses que escolheram resistir, que arriscaram tudo, que lutaram e morreram pela libertação de seu país. A coragem foi deles. O sacrifício foi deles. Mas a decisão da Grã-Bretanha de continuar lutando após Dunkerque, os discursos de Churchill, o simples fato de que Londres continuou transmitindo, continuou lutando, continuou dizendo, não deu àqueles resistentes algo essencial. A prova de que resistir era possível, a evidência de que desafiar podia funcionar. A esperança de que não estavam sozinhos. Em junho de 1940, quando a França caiu, quando Pétain se rendeu, quando os tanques alemães cruzaram Paris, o futuro parecia escuro. A maioria acreditava que a guerra havia terminado, que Hitler havia vencido e que a única dúvida era quais termos a Grã-Bretanha aceitaria. Mas Churchill disse não. A Grã-Bretanha continuou lutando. E na França, aqueles que não podiam aceitar a rendição ouviram esse não e pensaram, também podemos dizer isso. Pagaram caro por isso. A Gestapo prendeu milhares de resistentes.
Muitos foram torturados, executados, enviados a campos. A resistência perdeu pessoas como Boris V, fuzilado em Mont Valérien, como Jean Moulin, torturado até a morte por Klaus Barbie, e incontáveis outros cujos nomes jamais saberemos, que morreram em porões, em campos e nas florestas. Mas eles venceram. A França foi libertada. A resistência desempenhou um papel crucial nessa libertação, sabotando forças alemãs, levantando-se quando os aliados desembarcaram. E tudo começou com pessoas que ouviram que a Grã-Bretanha se recusara a se render e decidiram que elas também podiam recusar. 75 anos depois, é fácil esquecer o quão impossível tudo parecia em junho de 1940. O quão racional parecia render-se. O quão insano parecia continuar resistindo. A Grã-Bretanha estava sozinha, seu exército evacuado, mas derrotado. Suas cidades prestes a serem bombardeadas. Sua sobrevivência incerta. Os resistentes na França estavam ainda mais sozinhos em território ocupado, cercados por forças alemãs, caçados pela Gestapo, sem exército, sem armas, sem apoio. Apenas com a convicção de que a rendição era inaceitável. E eles olharam para Londres, para a voz de Churchill na BBC, para o simples fato de que a Grã-Bretanha ainda lutava, e encontraram coragem para lutar também. Quando Agnès Rambear foi presa e a Gestapo a interrogou, perguntaram por que ela havia feito aquilo, por que arriscara tudo, por uma causa fútil. A França havia se rendido. A Alemanha havia vencido. Por que ela não podia aceitar a realidade? Ela contou sobre ouvir a BBC sobre os discursos de Churchill, sobre o fato de que a Grã-Bretanha também não aceitara a realidade sobre escolher a rebeldia em vez da resignação. Enviaram-na para um campo de trabalho na Alemanha. Ela sobreviveu. A Grã-Bretanha sobreviveu. A França foi libertada. E a realidade que a Gestapo lhe oferecera revelou-se uma mentira. Foi isso que a resistência francesa respondeu, quando a Grã-Bretanha se recusou a se render após Dunkerque. Eles disseram: se eles podem lutar, nós também podemos. Se eles podem recusar, nós também podemos. Se eles podem acreditar que a vitória é possível quando tudo parece perdido, então nós também podemos. Eles disseram: não estamos derrotados, não terminamos, não nos renderemos. Disseram: a chama da resistência francesa não se apagará. E não se apagou.